Pelo amor de Deus, não leva nada, entrega tudo. Eu quero ir para o céu. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero externar a Deus a minha alegria nessa noite, por estar na presença do Senhor e poder juntos louvarmos ao Senhor e agradecer a Ele por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos concedeu de poder adentrar na casa do Senhor para louvar e bendizer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer também a vida do pastor Antônio, do bispo que não está aqui, por ter nos confiado nessa noite uma responsabilidade de estar trazendo uma palavra do Senhor. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito e tem nos proporcionado. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 16. Capítulo 16 e o versículo 9. Eu estava orando ao Senhor, buscando em Deus uma mensagem para que o Senhor pudesse falar aos nossos corações, porque como já foi dito nessa noite, Deus, Ele é quem conhece o seu povo e sabe das suas necessidades, do que nós precisamos. Então que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Atos capítulo 16, versículo 9, todos encontraram? Louvado seja Deus. Lemos a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, dizem: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-em as vestes, mandaram açoitar com varas. Amém, queridos? Se você puder ainda permanecer de pé e poder colocar sua Bíblia sobre o assento. Seguimos na direção do Espírito Santo. O Senhor tem falado muito sobre oração nessa noite e confirmou também a palavra, confirmou também a mensagem, como o pastor falou aqui nessa noite, né? Gostamos de orar, porque quanto mais oração, mais poder. Eu orou pela minha vida e eu quero acrescentar somente mais algumas palavras. Peço a você que não fique disperso, fique atento ao que o Senhor está falando, porque já ouvimos Deus falar aqui nessa noite. Se fosse para irmos embora agora, já sairíamos daqui glorificando a Ele, porque já ouvimos Deus falar aqui nessa noite, através das oportunidades, através dos louvores, pois a Bíblia diz que Ele habita também em meio aos louvores. Então não olhe para a aparência do vaso, mas perceba que a presença de Deus está aqui nessa noite.
e que você não vai sair daqui da mesma maneira que você adentrou. Fecha os teus olhos nessa noite. Estamos vivendo, querido, um tempo de guerra, um tempo de batalha. Estamos vivendo um tempo de conflito. Mas uma coisa entendemos pela luz da palavra, que é onde tem oração tem poder de Deus. E aonde tem poder de Deus, as correntes são quebradas. Aonde tem poder de Deus, as forças das trevas não permanecem. Então oramos a Deus nessa noite, porque enquanto eu e você está aqui nessa noite adorando a Deus, tem pessoa descendo a sepultura agora. Enquanto eu e você está aqui nessa noite adorando a Deus, tem pessoa dando entrada na UTI desenganado pelo médico nessa noite. Enquanto eu e você está aqui adorando a Deus, tem mãe chorando, debruçada ao caixão do seu filho. Mas eu e você tem motivo para adorar. Eu e você tem motivo para glorificar a Deus nessa noite. Então abra o teu coração, abra a tua privacidade, porque nós estamos em um culto de libertação. Enquanto nós estamos aqui orando, Ele está quebrando as cadeias. Enquanto nós estamos aqui orando, Ele está fechando sepultura. Ele está dando livramento. Então vem comigo nessa noite, porque o céu já está aberto aqui nesse lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escuro e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Somente com nossos olhos nós olharás e verás a recompensa dos ímpios, pois tu, ó Senhor, é o nosso refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque Ele dá ordem, Ele dá ordem, Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ele nos sustentará com as suas mãos, para que não tropece com o nosso pé em pedra. Pisará o leão e o áspide calçará os pés, o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, eu louvarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, Ele me invocará, Ele me invocará, e eu lhe responderei e o glorificarei. Lhe darei abundância de dia, e lhe mostrarei, lhe mostrarei, lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor dos Exércitos. Se você sente Ele, se você sente Ele nessa noite, abra a boca e glorifica Ele nesse lugar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nós te adoramos nessa noite, nós engrandecemos o teu nome, nós enaltecemos o teu nome. Entendemos neste lugar que nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia. Então, meu Deus, nós te pedimos, trabalha neste lugar, opera sobre este ambiente, toma o teu povo, toma a tua igreja, ó meu Deus, envia o teu exército de anjo à porta deste santuário. Coloca anjo à minha esquerda, coloca anjo à minha direita, em
nome de Jesus Cristo. Elevar a canda, elevar a saio, elevar a cova da Managasúbia. Opera Jesus nessa noite. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Quebra as algemas, quebra os ferrolhos, quebra os cadeados. Elevar a saio, elevar a saio. Opera sobre esta casa, opera sobre este ambiente, em nome de Jesus Cristo. O Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera no presente, o Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo passar, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos. Vai trabalhando, Jesus, vai trabalhando, passe aqui neste lugar, traz a cura, traz a libertação, traz a salvação para nossas vidas nesta noite. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és digno de ser adorado. Nós te exaltamos, porque Tu és digno de ser exaltado. Toma o Teu primeiro lugar que é de direito, toma a Tua primazia, toma o Teu primeiro assento. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a direção e o controle. Se o Senhor não fizer, ninguém mais faz. Se o Senhor não operar, ninguém mais opera. Se o Senhor não manifestar, meu Pai, nada vai acontecer. Mas eu sei que a Tua presença está nesse lugar, pois a Tua palavra diz: aonde tiver dois ou três reunidos no Teu nome, o Senhor está no meio, o Senhor está no meio, o Senhor está no meio. E eu creio no poder da Tua palavra. Abra as janelas do céu neste lugar, que eu diminua e o Senhor cresça. Assim como diz a Tua palavra, o homem não transmite nada se do alto não lhe foi entregue. Fala conosco, Jesus, nessa noite, conforme a Tua vontade neste lugar. Assim nós te pedimos, engrandecemos o Teu nome. E você sente aplaudindo a Ele, sente glorificando a Ele, porque eu sinto Ele operar aqui no nosso meio. Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo nos envolver aqui nesta noite. Porque onde tem oração, a presença de Deus está. Louvado seja Deus. Estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra da parte de Deus. Porque ainda somos de uma época que oramos, buscamos no Senhor qual é a mensagem que Ele quer transmitir para o seu povo. Não somos como alguns que hoje não se tem mais prazer em ler a palavra, não se tem mais prazer em buscar na presença de Deus, e hoje busca por um meio de facilidade. E qual é o meio de facilidade? Mensagens montadas, mensagens pegadas na internet, mensagens pegadas no YouTube. Então, ou seja, Deus quer que nós vivemos a nossa experiência, não a experiência dos outros. O que Deus deu para Ele foi para eles. O que Deus tem para dar para nós é algo também forte e poderoso. Basta nós descer e buscar,
Porque a Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate as portas se abre. Quem quer se aproximar mais de Cristo, quem quer aprender mais da parte do Senhor, não existe outro meio. O meio é o jardim da oração, onde Ele revela o íntimo, profundo e o escondido. O nosso Deus ainda continua trabalhando, Ele ainda continua operando no meio do seu povo. Só que Ele liberou uma palavra dizendo: porventura quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será se nós estamos hoje com aquela fé que nós tínhamos quando nós começamos a servir ao Senhor? E Jesus, Ele está chamando o seu povo para um propósito, porque desde o início do culto eu vim falar sobre oração, eu vim falar sobre avivamento. E não se pode ter avivamento se não tiver oração, não se pode ter revelação se não ter oração, não pode ter visão se não ter oração. Tudo é baseado através do poder da oração. Não existe outro meio. E observamos, querido, que nós lemos nessa noite um texto que fala de Atos dos Apóstolos, um dos livros que recebe o poder da igreja sobre a direção do Espírito Santo. Uma igreja que cresceu no poder, na oração, na palavra, e o principal de tudo isso, na direção do Espírito Santo. Quando a igreja perde isso, ela tem que se preocupar e procurar retornar rapidamente para cumprir-se os princípios de Deus. Porque sem oração nós não vamos a lugar nenhum. Sem oração nós não conseguimos vencer as lutas. Sem oração não conseguimos vencer a dificuldade. E nós precisamos entender, querido, que a igreja do Senhor habita ainda sobre a face desta terra. Só que nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem. Estamos de passagem. Alguns dos nossos já descansam no Senhor, alcançaram a sua salvação, combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. E eu e você, como é que nós estamos na presença de Deus? Se o céu se abrir, a trombeta soar e Ele chamar a sua igreja, você está pronto? Nós estamos preparados para se encontrar com todo o poderoso, porque não podemos deixar, querido, que as coisas do mundo roubem o nosso relacionamento com o Senhor. Nós temos que lembrar que nós estamos aqui na casa de Deus servindo ao Senhor, mas que ainda tem muitas pessoas que precisam alcançar a salvação, alcançar a libertação. Observe que lemos que Paulo, ele tem uma visão. Eu acho esse texto tão maravilhoso, porque Paulo, ele foi o maior líder do cristianismo. Foi um dos homens ao qual mais fundou a igreja. 13 igrejas foi fundada no Novo Testamento. E observe que por onde Paulo passou, ele deu testemunho de Jesus Cristo. Observe que por onde ele passou, ele pregou sobre a verdade, pregou sobre Jesus. Observamos ali em Atos no capítulo 9, fala sobre a conversão dele. É algo tão interessante que quando Deus, ele tem um propósito na vida de uma pessoa, ele tem pressa. Quando Deus, ele tem um propósito na vida de alguém, ele tem pressa. E Deus é um Deus que ele não tarda e não falha, mas ele sempre chega na hora certa. E observe que ele, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não fala que foi de cavalo que ele caiu, pelo menos não está escrito aqui, mas está dizendo que ele caiu em terra. Porque o Senhor, quando Ele quer agir, quando Ele quer manifestar o seu poder na vida de alguém, Ele sabe como fazer. Paulo ainda não entendia o propósito de Deus, mas quando ele disse: quem és, Senhor? Ele seguiu as ordenanças de Deus, passou a servir a Jesus Cristo de maneira correta. E foi um homem, irmãos, que deu muito testemunho, deixou um grande exemplo para nós seguir. Se você vê que ele volta dizendo assim: olha,
Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o que ele está dizendo: seja meus imitadores. Você está dizendo assim: eu imito a Cristo. Se vocês não conseguem imitar Ele, imita a mim, que eu sou imitador de Cristo. Então, ou seja, quando nós seguimos as pegadas de Jesus, quando nós seguimos na ordem de Deus, nós conseguimos alcançar aquilo que Ele tem reservado para nossas vidas. Paulo foi um homem que deu ouvido à palavra de Deus, deu ouvido à voz de Deus, e seguiu no seu ministério. E observe, irmãos, que o homem, ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Entenda o que a oração faz na vida de um crente. Ele já estava tendo visão, que na oração, dentro do seu quarto, orando, ele teve uma visão. E que visão era essa? Ananias chegava e colocava as mãos sobre ele, e as escamas dos seus olhos caíam, e ele ali passou a entender o propósito de Deus. Quem tem um encontro com Cristo, a sua vida nunca mais é a mesma. Quem tem um encontro com a eternidade, a vida dele, a vida dela nunca mais é a mesma. Há uma transformação de vida, há uma transformação de mente, há uma transformação de caráter, quando nós temos um encontro com o Senhor. Porque servir a Deus não é somente de lábios. Servir a Deus não é simplesmente eu vim colocar uma roupa bonita para adorar o Senhor. Não, isso não é servir a Cristo. Isso não é evangelho. Evangelho é quando verdadeiramente eu abro mão das minhas vontades para viver a vontade de Deus. É abrir mão dos meus desejos para viver a vontade e os princípios do Senhor, a qual Ele tem reservado para nossas vidas. Aí observe que tem tantas pessoas na casa de Deus, que tem tantos anos, 10 anos, 15 anos, mas a vida não muda, a vida continua sendo a mesma. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: é porque você está precisando se entregar para Ele verdadeiramente, de corpo, alma e espírito, para que o Senhor Jesus possa verdadeiramente concluir a obra que Ele tem sobre a sua vida. Esses últimos dias nós temos aprendido muito com o Senhor através da sua palavra, e principalmente através dos cultos de doutrina. Quando nós sentamos para aprender, quando nós sentamos para ouvir, nós vamos estar aptos para estar de pé para ensinar. Porque se eu não sento para aprender, eu não posso estar de pé para ensinar. Porque eu vou ensinar o que eu não aprendi. A gente só pode ensinar aquilo que a gente aprendeu. Principalmente nós que pregamos o Evangelho, que anunciamos a palavra de Deus. Nós, ministros de Cristo, nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que sentar para ouvir. Porque o que é que nós iremos ensinar para o povo? O que nós não aprendemos? O que nós não sentou para aprender? Então, para estar de pé para ensinar, é preciso nós sentar para aprender. Então é importante que a cada dia nós podemos ter muitos conhecimentos, mas sempre Jesus tem muito mais para nos ensinar. Nós podemos conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ter fazido teologia, seja o que for, nós sempre vamos ter algo para aprender na presença de Deus. Nunca vamos ser o sábio o suficiente. Ele é aquele que tem toda a sabedoria, e nós somos seus discípulos para aprender de Cristo todos os dias. Então observe, irmãos, que o nosso Deus é aquele que prepara tudo e todas as coisas. Entenda que a oração nos leva a aproximar de Cristo, nos leva a aproximar do Senhor e entender o seu propósito. A Bíblia diz que Paulo, orando, ele quis atravessar para uma cidade e foi impedido pelo Espírito Santo. Porque a nossa vontade nem sempre será a vontade de Deus. O nosso propósito nem sempre será os propósitos de Deus. E por 2 vezes ele foi impedido pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz então que eles estavam ali, e de repente ele teve uma visão. E na visão ele viu um homem que dizia assim: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Ou seja, Deus estava querendo que ele fosse para um lugar que havia necessidade, onde tinha pessoa que precisava ser liberta, que estava ali possessa pelo espírito maligno.
E o Senhor queria usar a vida dele para libertar a vida daquela jovem. Ele estava querendo ir para um lugar, e o Senhor estava querendo levar ele para outro. É Deus dizendo para mim e para você: esteja sensível à voz do Espírito Santo. Entenda o propósito de Deus, que nem sempre o lugar que nós queremos é o lugar que Deus quer que nós vá. E se nós não estiver atento àquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, nós acaba tomando direção errada, acaba tomando caminhos errados, e pagamos um alto preço lá na frente. Ele de imediato ele ouve a voz, e ele segue, vai para a cidade. E quando ele chega na cidade, observamos que vimos lá eles indo à hora da oração. Esta jovem que estava ali possessa com esse espírito de adivinhação. E é algo tão interessante, irmãos, que a Bíblia diz que quando eles pisaram dentro da cidade, que aquela mulher percebeu que eles estavam ali. O que foi que ela fez? Ela começou a gritar na cidade, ou anunciar na cidade, dizendo: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Demônio falando na boca daquela jovem. E eu já quero abrir um parênteses e dizer para você que o diabo, ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem tem e quem não tem. Ele sabe onde tem a presença de Deus e onde incomoda. Porque quem não tem a presença de Deus não incomoda ninguém. Quem não tem a graça, a presença de Deus não incomoda o adversário. Mas quem tem a presença, tem a graça de Deus, vai incomodar. Então observe que ela começa a gritar na cidade, começa a anunciar na cidade, falando deles. Até chegar um ponto que a Bíblia diz que Paulo ficou perturbado com aquilo. Porque crente cheio da presença de Deus não aceita o adversário estar zombando. Crente cheio da presença de Deus não aceita o adversário estar manipulando dos céus. Porque logo queremos que ele bata em retirada. Então Paulo, virando, repreendeu o espírito maligno da vida daquela jovem. E por ele ter feito isso, a Bíblia diz então que os senhores daquela mulher, daquela jovem, não gostaram da atitude de Paulo. Aí começaram a dizer: esses homens implantam costumes aqui que não é lícito. Você entende que Deus, ele não precisa de muito. Ele precisa apenas de um homem, uma mulher de Deus, cheio da presença, para desfazer a sobra do diabo. Você entende que Deus, ele não precisa de muito. Ele precisa apenas de um homem, de uma mulher de Deus, que tenha coragem e que tenha ousadia para colocar Satanás no seu lugar. Porque aquela cidade era uma cidade que era dominada por eles. O adversário mandava, o adversário governava ali dentro. Mas quando pisou na cidade um homem de Deus, o diabo teve que reconhecer que quem pisou ali pisou um homem diferente. Ele estava se andando só até Paulo entrar naquela cidade. Mas quando Paulo pisou ali dentro, Deus, ele deu um basta naquela situação. Aleluias. Às vezes nós estamos vendo as coisas acontecer e estamos de braço cruzado. O diabo está se andando dentro do lar e estamos de braço cruzado. O diabo está levando o filho para as drogas e estamos de braço cruzado. O casamento está à beira do divórcio e estamos de braço cruzado. Ou seja, irmão, ser servo só aqui dentro,
servir só aqui dentro, ter autoridade só aqui dentro, não. Tem autoridade dentro da sua casa. Busca Deus dentro da sua casa, porque através da oração Deus, Ele dá um basta na situação. Quantas pessoas o diabo enganou, cirandou, pesudiou naquela cidade? Quantas pessoas foram enganadas? De quantas pessoas foram tirado dinheiro? Mas Paulo disse não. Se o Senhor me trouxe aqui dentro desta cidade, Ele me trouxe com um propósito. De tanto aquela jovem está anunciando, falando, Paulo se perturbou e disse assim: a partir de hoje tu se cala. A partir de hoje tu se cala e vai sair dela. Deus está precisando de homens e mulheres corajosos, que dê falência à fábrica de Satanás. Deus está precisando de homens e de mulheres corajosos, que dê falência aos planos do diabo. Cadê você que veio para adorar nessa noite? Será que os céus podem contar com você? Porque se nós não se levantar como homens e mulheres de Deus, o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, ele irá nos vencer. Nós somos a igreja do Senhor, e o Senhor disse assim: eu vos dei poder. Jesus disse, não foi o homem, foi Jesus que disse. Nós não pediu, foi Jesus que disse: eu vos dou poder. E para que o poder? Para mostrar que sabe pregar mais do que o outro? Para que o poder? Para chegar aqui e falar, querer falar melhor do que o outro? Pregar melhor do que o outro? Louvar melhor do que o outro? Não. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar em serpente e também em escorpiões. Porque se o céu dependesse de palavras bonitas, ninguém iria para o inferno. Se os céus fossem depender de palavras bonitas, ninguém iria para o inferno. Porque o que mais tem é homens sábios e entendidos na palavra. Mas não adianta nada ter tanto conhecimento se não ter a graça. Tenha conhecimento, mas também tenha graça. Tenha conhecimento, mas também tenha a graça do Senhor. Porque sem a graça nós não iremos para lugar nenhum. Aqueles homens, por ter feito uma boa obra, ter libertado aquela jovem, eles foram presos. Você sabe qual que é o problema hoje, irmãos? Ninguém quer pegar a guerra de ninguém. Ninguém quer pegar a batalha de ninguém. Se eu estou bem na minha casa com meu marido, eu vou lá me preocupar com ninguém? Eu lá quero saber se tem demônio na casa de Beltrano, de fulano. Sabe por quê? Não, vou receber retaliação. Ninguém quer sair de madrugada para expulsar demônio na casa de ninguém. Ninguém quer tirar 7 dias, 21 dias de jejum, de oração pela causa de alguém. Que tipo de servos nós somos? Paulo poderia até dizer assim: olha, não é minha parente, não conheço, não tenho nada a ver, ela que fique com o demônio dela para lá. Não. Paulo disse: Deus nos enviou aqui foi com um propósito. E se tem que sair dessa cidade, não será nós, será Ele. Entenda nessa noite: quem tem que sair da tua casa não é teu marido, não é teu filho, é Satanás que tem que bater em retirada. Ele está aqui nessa noite falando com o seu povo.
não se levantar, irmãos, e não se posicionar como soldado de Deus, nós vamos estar mortos dentro da igreja. Ah, mas eu estou cultuando, mas está morto dentro da igreja. Ah, mas eu estou louvando, mas está morto dentro da igreja. Porque quem tem a presença de Deus adora aqui, adora em casa e adora em qualquer lugar. Ah, mas o vento soprou. É no vento que Jesus também ainda trabalha. Eu não adoro a Ele simplesmente por aquilo que Ele tem para me dar, mas eu adoro por aquilo que Ele já fez. O que? Se entregou por mim. Ele se entregou por mim. Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Não é para nós ser frouxo. Ele pagou o preço, mas não foi para nós ser frouxo. Deus, Ele conta com homens e com mulheres de Deus, não é com covardes não, irmãos. Tem muitos retrocedendo, tem muitos voltando atrás, tem muitos abrindo mão da promessa. Mas aí você der sangue na canela, nós vai chegar aonde nós temos que chegar. Porque se não for para servir a Ele com integridade, o que nós estamos fazendo aqui? Ô irmãos, vamos ser sinceros. A igreja está se esquecendo que ela ainda é igreja. Estão caindo no acomodismo, na zona de conforto. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Tem feijão, tem arroz em casa, está tudo tranquilo. Esqueceu do mundo espiritual. Espiritualidade já não existe mais. E cada vez o povo vai descendo para um declínio espiritual. Porque para muitos o que é demônio, muitos dizem que é normal. Há muitas situações você diz é demônio, diz não, isso é normal. É normal o filho se rebelar contra o pai? É normal um filho dar na cara do pai? É normal um casal vir para a igreja de mão dada, mas na verdade dentro do caso está separado? Demonstrar que está junto aqui dentro, mas dentro de casa está separado? Dizer que servimos a Deus, mas dentro de casa está separado? Quem está reinando lá dentro não é Deus. Não é a presença de Deus que está reinando lá dentro. Enquanto isso, nós se vestimos de uma capa de aparência. Entramos aqui dentro e batemos do pé e dizemos: nós temos como não tem mais. Eu sou, mas não é mais. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós entendemos o Evangelho verdadeiramente como ele é, então nós estamos perdendo tempo dentro da igreja. Lares em contenda, uma tribulação terrível. E sabe o que é que Deus me mostrou aqui nessa noite? Alianças quebradas. Vou ser muito bem claro no que eu estou falando para vocês aqui nessa noite. Alianças quebradas. E não é somente uma aliança física não, mas aliança espiritual. Porque quando eu quebro uma aliança conjugal, a minha aliança espiritual já está quebrada. Deus me mostra alianças quebradas. Descerra bandagacera e comandaça. Eita de comandabassunha. Ser sincero e verdadeiro não é pecado. Paulo pisou na cidade e falou assim: não,
já basta, chega. Porque Deus enviou ele lá com um propósito. E qual é o seu propósito aqui nessa noite? O diabo tem destruído famílias, tem destruído casamentos, tem levado filhos e filhas para a prostituição, as biqueiras. E nós simplesmente colocamos um terno, uma roupa bonita, sentamos na cadeira como doutor e doutoras, cruzamos as pernas e os braços e dizemos assim: não é meu filho, não é meu casamento, não é minha família, eu vou me preocupar. Mas ainda somos de uma época, irmãos, que quando alguém chegava e dizia assim: olha, na minha casa está assim, está assim, está assado, e dizia: se você crê que Deus pode mudar, creio, então vamos descer na oração. Se esse demônio é maior, ele permanece. Mas se o Deus que nós estamos clamando, ele vai arrumar a bagagem dele e vai bater em retirada. Deus, ele conta com pessoas que oram, que pagam o preço, que esteja disposto a virar a madrugada em oração pela alma. Morro quadrada, mas não quebra os princípios de Deus. Nós somos igreja do Senhor, e Deus nos estabeleceu sobre a face desta terra para ir de libertar os que estás a cativo. Provérbio diz assim: olha, abre a tua boca e clama a favor daqueles que estão sendo levados ao cativo. Não adianta, irmãos. A palavra de Deus, ela é remédio para a nossa alma, mas ela só traz a cura quando nós aceitamos a cura. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo. Não podemos sentar e cruzar os braços e achar que tudo é normal. Estamos findando um ano. Estamos chegando ao final do ano. Alguns que é espiritual vai entender e vai saber do que eu estou falando. Demônios que estão sendo alimentados para destruir vida de pessoas, para destruir família, destruir casamentos. Hoje você vê a igreja não quer mais orar, a igreja não quer mais jejuar, a igreja não quer mais pagar o preço. Mas você quer ver alguém correr para os pés da cruz é quando alguém está na UTI. Você quer ver alguém correr para os pés de Jesus é quando o marido sai de dentro de casa, é quando a mulher arruma as coisas e vai-se embora. Aí o camarada vira crente de verdade. Só que o nosso Deus, ele não é menino, ele conhece as nossas vidas e sabe quando nós estamos agindo na verdade ou quando nós estamos querendo barganhar com ele. O Senhor, ele está farto de palavras bonitas. O Senhor, ele está farto de palavras bonitas. E cadê o sacrifício? Homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, mais amantes de si mesmo do que do próprio Deus. Nós ainda somos igreja e nós precisamos de Jesus. Tem pessoas que estão aqui dentro da casa do Senhor hoje, mas não tem paz dentro da sua casa. Tem pessoas que estão aqui dentro da casa do Senhor hoje, mas está incontenta dentro do seu lar. Tem pessoas que estão aqui dentro da casa do Senhor hoje, mas a vida está virada de ponta cabeça. Não podemos viver uma vida de aparência.
Eu aprendi, irmãos, que quando nós falamos a verdade, nós trazemos cura para a nossa alma. E nós precisamos viver a palavra de Deus. É tempo da igreja se humilhar nos pés do Senhor. Foi dito aqui nessa noite: coloca a tua boca no pó, quem sabe assim haja esperança. Muitos às vezes não me chamam para pregar porque dizem assim: é profeta da correção. Sou não. Eu só prego o que está escrito aqui, porque foi essa aqui que me mudou. Foi essa aqui que mudou a minha vida. Então nós não temos que pregar uma verdade e viver na mentira. Pregamos a verdade e procuramos viver na verdade. O mundo não pode mais fazer parte da minha vida. O mundo não pode mais me atrair. As coisas do mundo não podem mais encher os meus olhos. Por quê? Porque eu já sou cheia da presença de Deus. E pecado ainda é pecado. Pecado ainda é pecado. Adultério ainda é adultério. Deus não mudou. Não adianta nada a gente estar no pecado e pegar nas coisas de Deus. Não adianta nada, irmãos, nós esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde. Chegará o dia do acerto de conta. Você sabe quando você passa um cartão de crédito, você vai passando, vai passando, vai passando, mas chega uma hora que a fatura ela chega. E quem vai pagar por essa fatura? Continua vivendo na vida dupla. Continua vivendo no adultério. Ah, pastor, aqui não tem isso não. A palavra do meu Deus, ela não é mentirosa. Se Deus está falando é porque Deus ele quer conserto com as nossas vidas, porque Ele não quer que nós se perdemos com o mundo. Aquilo que você não domina hoje vai te dominar amanhã. Pode cobrir do homem, pode passar o pano, pode subir, pregar, louvar, tocar, fazer o que quiser. Tem problema não. Mas todos, sem exceção, todos, todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. E qual será a nossa sentença? Céu ou inferno? Mas hoje estão dizendo por aí que não podem pregar mais isso não. Ah, não pode não, né? As palavras, ela não muda, ela é a mesma. Quando a gente aceitamos a Cristo, irmãos, ou nós mudamos de vida ou nós voltamos para o mundo. Não dá para ficar em cima do muro. Deus ele vai sacudir essa casa aqui. Não, você não entendeu. Deus fala na minha boca aqui nessa noite sobre esse altar. Ele vai sacudir essa casa. Ele vai passar com a peneira aqui nesse lugar. Quem está em cima vai descer. Aguarde, porque você que viver, você verás. Ou não foi Deus que falou na minha boca aqui sobre esse altar? Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ou seguimos a palavra de Deus, ou largamos mão de ser crente. Mas não dá para estar de engano dentro da congregação do justo. Ele vai sacudir essa casa, mas o Senhor vai colocar tudo em seu devido lugar. Só vai ficar os verdadeiros. Só
Só vai ficar quem tem compromisso com a palavra. Só vai ficar quem abriu mão do pecado, da prostituição, para viver uma vida reta com Jesus. O meu Deus não está à procura de bajulação. O meu Deus não está à procura de mimimi, não. Ele está procurando de verdadeiros. O que eu não posso fazer, Ele faz. Eu não vim aqui, meu irmão, ensinar ninguém da doutrina de ninguém, não. Até porque tem sacerdote na casa. Mas eu aprendi pela palavra. O sacerdote, ele pega a causa do povo e apresenta para Deus. Mas o profeta, ele recebe de Deus e entrega para o povo. A mensagem que eu trago, a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. A palavra de Deus, ela não tem curva, não tem arrudeio. A palavra de Deus é essa. Ele vai balançar esta casa. Se coloque de pé. Sejamos servos e servos obedientes ao Senhor. Não podemos vir para a casa de Deus como se nós estivéssemos vindo para um shopping. Ou seja, eu vou ali porque não tem outro lugar para poder eu ir. Não podemos vir para a casa de Deus como se nós estivéssemos vindo para passear no shopping. O salmista Davi, ele disse assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando nós saímos dos nossos lares, nós saímos já no intuito de adorar, independente de quem vai pregar ou não. Sabe qual é o problema dessa geração hoje? É porque está mais preocupada em profecia do que na palavra. Sabe qual é o problema dessa geração hoje? É uma geração que só quer conhecimento, mas não conhece o poder de Deus. Temos aprendido no decorrer da semana, através da palavra dos ensinamentos, o que se levou anos para restaurar, estão querendo destruir por questão de segundos. Mas a minha Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ainda que alguns tentem apagar a chama, mas sempre terá um sacerdote que coloque lenha sobre o altar, que coloque azeite sobre o candelabro para que permaneça aceso. A igreja está caminhando para o fim. Estamos em contagem regressiva. Jesus está voltando. E Ele quer encontrar uma igreja limpa, uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Jesus, Ele vai voltar. Ele quer encontrar um povo, uma noiva com as vestes brancas, não com vestes manchadas. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Que Jesus, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele virá e não tardará. Você, ministro, pregador da palavra de Deus, pare de ficar mudando a mensagem para massagear ego de pessoa. Pregue a palavra de Deus com verdade. Anuncie a palavra de Deus com verdade. Porque nós não estamos aqui para receber aplauso de ninguém. Não estamos aqui para ser massageado. Não estamos aqui para ter agenda. Nós estamos aqui para pregar sobre a verdade. Quem ama fala da verdade. Quem ama prega a verdade. E quem ama não quer ver seu irmão se perder. Quer ser meu amigo de verdade? Fale a verdade para mim. Ainda que eu esteja errada, chegue e diga: se conserte, porque Jesus não quer você desse jeito. Porque o verdadeiro amor não encobre as transgressões. O verdadeiro amor, querido, mostra a verdade, diz: o caminho é esse. Ele pode ficar com raiva de você na hora, pode ficar bicudo com você na hora, mas vocês vão se encontrar.
vai se encontrar naquele grande dia. Você vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Ficou com raiva de mim, mas eu preguei a verdade, falei a verdade para você ser salvo. Jesus, Ele está voltando. E não podemos deixar de falar da palavra. Errou, pecou, reconheça, confesse, deixe. Sente lá embaixo se for preciso. Passe o tempo que tiver que passar. Mas não faça as coisas de Deus debaixo do pecado, do erro. Porque Deus não se agrada. Perca o que tiver que perder. O pastor ministrou essa semana sobre o trono. Saul não quis perder a cadeira. Muitos estão preocupados com título, com carteirinha. Mas o seu título, a sua carteirinha, se você não se converter, vai te levar para o inferno. O título, a carteirinha não quer dizer nada, não me define a nada. Mas é a minha vida com Deus. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Essa igreja é uma igreja avivada. É uma igreja que tem palavra. É uma igreja que tem que voltar a cumprir os princípios. Seja crente. Ande como crente. Sirva a Deus como crente. Fale como crente. Seja discípulo de Jesus de verdade. Não ande aqui dentro da igreja de um jeito e ande como maloqueiro lá fora. Não, dê testemunho de servo. Dê testemunho de servo. Para as pessoas olhar para você e dizer assim: eu vou conhecer a igreja desse irmão porque eu vi Deus mudar a vida dele. Sirva o Senhor com integridade, irmãos. Não dá para servir a Deus em cima do muro, não. Muitos estão abandonando Jesus por muito pouco. Eu tive todos os motivos para abandonar Cristo. Todos os motivos eu tive. Mas nós estamos aqui servindo ao Senhor. Dói, é gemendo, é chorando, mas nós estamos aqui pregando a palavra. Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta. Ele tem poder para fazer coisas sobrenaturais nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida dos santos nessa noite. E que nós possamos a cada dia buscar mudança na presença de Deus. Problema todo mundo tem. Dificuldade todos nós temos. O diabo, ele investe de todas as maneiras para nos tirar da presença de Deus. Mas nós temos o direito de escolha: aceitar ou permanecer com Cristo. Permaneça, está com Cristo, porque somente Ele vai te dar salvação eterna. Amém, irmãos? A palavra de Deus é essa. Sem arrudeio, sem curva. Ela é direta para os nossos corações. Talvez numa outra hora, outra oportunidade, Deus use outro vaso, outro profeta para trazer uma mensagem de bênção, de chave que Ele está abrindo a porta, porque Ele também tem poder para isso. Mas a mensagem para a nossa vida hoje, para nós encher nossas entranhas e se consertar e se posicionar na presença de Deus, é procurar voltar e cumprir os princípios de Deus. Deus, te louvamos nessa noite. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de te louvar, engrandecer e enaltecer o teu nome. Seja conosco, permaneça no nosso meio, a cada dia nos dando força e graça. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos cada dia, Senhor, nos fortalecer. Porque os dias são maus, a luta tem sido grande, a batalha tem sido constante. Mas que o Senhor possa nos permanecer na tua presença, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor.